Então hoje o estudo é no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Quem perdeu algum estudo aqui por algum motivo, vão estar todos no YouTube. Vou colocar lá no meu canal, as pessoas vão poder assistir e quem perdeu algum estudo vai poder assistir o estudo lá. Tem 29 vídeos de Apocalipse, alguns são editados muito bem. Parece um filme, o último que eu coloquei lá, muito bom. Até convido os irmãos lá a visitar o meu canal. Só digitar no YouTube Alisson Dias, com um S só, vai ser o primeiro que vai aparecer lá, eu acredito. Então vamos lá, livro de Ezequiel. Vamos começar fazendo uma leitura dos versículos 1 e 2 do capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, vamos fazer uma recordação aí do tempo que eles viviam, onde se passava, o que acontecia. Fala no 30º ano. 30º ano ninguém tem certeza aqui. Pode ser o 30º ano de vida de Ezequiel, ou 30º ano de dominação mundial da Babilônia. Isso que é meio incerto. Eu procurei outras fontes, mas não encontrei. Mas fala que é no quinto dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então fazia 5 anos que a Babilônia tinha invadido Jerusalém e tinha levado o rei que estava lá, Joaquim. Ele estava cativo. Então essa é a época do cativeiro babilônio. O irmão Natanael falou do livro de Daniel. Daniel ele foi na primeira leva para Babilônia. Daniel ficou profetizando na Babilônia. Jeremias, ele ficou em Jerusalém, mesmo com a cidade destruída, mesmo com o povo cativo, ele ficou profetizando em Jerusalém. Ezequiel, ele foi levado na segunda leva e ele ficou a 85 quilômetros da Babilônia, junto ao rio Quebar, na cidade de Tel Abib. É isso. No ano de 597 a.C., tá certo? E é esse o contexto que se passava. Ezequiel quer dizer aquele que Deus sustenta, e realmente é isso mesmo, muito dos propósitos desse livro. É um povo que estava sofrido, que estava oprimido na mão dos estrangeiros, e eles precisavam da sustentação de Deus. E esse povo, pelo sofrimento que estava passando, eles começaram aí a ter dúvida de Deus. Começaram a ter dúvida do Deus de Israel, por causa do sofrimento. O sofrimento era tanto que até foi escrito os livros Lamentações de Jeremias, onde fala de todo o sofrimento dessa época do cativeiro. Vamos ler Jeremias capítulo 5, só voltar uma página atrás aí, versículos 8 a 11, vamos ver o que o povo passava naquela época de sofrimento. Lembrando que todo esse sofrimento que eles estavam passando era por culpa deles mesmos, era pelos seus pecados. Deus estava castigando eles porque eram rebeldes, tá? Não era um sofrimento desnecessário, não. Eles mereciam tudo aquilo que estava passando. Vamos ler os versículos 8 a 11. O livro de Jeremias inteirinho fala disso, tá? Se alguém quiser estudar em casa, é um ótimo livro. Vamos lá. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque da sua mão. Os escravos dominavam sobre eles. Imagina, um povo que teve uma glória muito grande nos tempos de Davi, nos tempos de Salomão. Agora os escravos estão comandando eles. Que desgraça, né? Versículo 9. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome.
estavam com fome. Uma terra que foi chamada no passado de a terra que mana leite e mel. Deus prometeu para eles que eles comeriam o melhor da terra, mas pela desobediência, pela rebeldia daquele povo, agora eles com perigo é que eles buscavam o pão, o sustento para suas famílias. E a pele deles se enegreceu, a pele deles estava pálida, a pele deles estava ruim, ressecada, de tanta fome. Vejam, a consequência do pecado, da desobediência, de não servir a Deus conforme Ele quer, conforme Ele manda. É isso que acontece. É isso que acontecia com esse povo. Versículo 11 e 12, Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Abusaram das mulheres deles. Não tiveram respeito. Que tristeza, que tragédia. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os príncipes, aqueles que estavam no castelo, aqueles que tinham autoridade em cima da nação de Israel, aqueles que eram os poderosos em Israel, foram enforcados. Os velhos, os anciãos, que eram pessoas respeitadíssimas pela experiência de vida que tinham, não eram reverenciados, pelo contrário, eles eram maltratados. Essa era a situação no tempo de Ezequiel. Muito sofrimento, muito sofrimento. E o que acontece? O povo ainda não tinha entendido tudo isso. Todo esse sofrimento, essa dor que eles estavam passando, eles ainda não entendiam que aquilo era um castigo pelo pecado deles. Eles achavam que não. Eles achavam que ou Deus estava sendo mais fraco do que os deuses babilônios, que Deus ele não tinha o poder dos deuses babilônios, ou que Deus tinha abandonado eles, ou que não era culpa deles. E muitas vezes na nossa vida, essa lição nós temos que trazer para nós. Às vezes as desventuras, as dificuldades que a gente está passando na vida, a culpa é nossa. E a gente quer falar o quê? A culpa é do governo, é culpa da Dilma. Ela ficou 8 anos aí, roubando, agora nós estamos aí lascados. É culpa do governo, é culpa do meu vizinho, é culpa do meu irmão, é culpa sempre dos outros. Não olham para si mesmo. E essa era a situação de Ezequiel há 597 a.C. e a mesma situação que acontece hoje. Ezequiel capítulo 18. Vamos ver essa realidade aqui expressa no livro de Ezequiel. Ezequiel 18, e nós vamos ler dos versículos 2 a 4. Olha o que Deus diz para a nação de Israel nessa época do cativeiro, nessa época do sofrimento. Olha lá. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Eles colocavam a culpa nos pais, nos antepassados. Os nossos pais pecaram, os nossos antepassados pecaram, é por isso que nós estamos sofrendo assim. A culpa é deles. E aqui Deus ele fala dessa parábola: comer uva verde. Se alguém comer uma uva verde, vai acontecer o quê? Vai ficar com a boca marrenta, não é? Eu acho que aqui ninguém come uva verde hoje, quando você vai no mercado está madurinha. Mas banana verde, todo mundo aqui já comeu, né? Tá com muita vontade de comer uma banana, não consegue descascar, tem que passar uma faca assim, aí você come, fica ruim, né? Então aqui eles estavam dizendo que os pais comeram a banana marrenta e foi os filhos que ficaram com a boca amarrada. Isso é impossível. Se eu comer uma banana marrenta, meu filho não vai ficar com a boca amarrada, vai ser eu. E é isso que Deus está falando para eles. Vocês estão achando que o pecado dos seus antepassados é que vocês estão sofrendo? Não, vocês estão sofrendo pelo pecado de vocês. Vocês mesmos são rebeldes. Vocês mesmos não se arrependem. Versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, cada um tem a responsabilidade diante de si. Cada um. Não adianta culpar o outro.
Não adianta apontar o dedo para o outro. Olha para si mesmo, faz um check-up da sua própria vida e vê onde você precisa melhorar. Cada um de nós. Todo mundo, ninguém está livre disso. Esse estudo, essa mensagem serve para cada um de nós. Ninguém está livre disso, tá bom? Então era essa a realidade. Todo esse sofrimento que eles passavam, culpavam a seus pais. E o povo cansado de sofrer, sem esperança para o futuro, o que eles faziam? Eles procuravam os profetas para que dessem boas notícias. Olha só, no nosso tempo não é nada diferente. Procurava alguém que desse uma revelação de Deus favorável. Eu vou consultar um profeta. O que eu quero ouvir dele? Eu quero ouvir dele que o cativeiro vai acabar. É isso que eu quero escutar. Eu quero escutar que daqui a um ano eu vou estar na minha casa, lá em Jerusalém de novo, na minha terra, sem todo esse sofrimento. E aquilo que o homem procura, ele encontra. Quando o homem quer uma profecia falsa, com certeza ele vai achar. Tá bom? Eu não marquei aqui. Jeremias, eu acho que é capítulo 29, se eu não me engano. Eu só escrevi Jeremias aqui e não escrevi o versículo. 31, 29, vai comentar. Capítulo 31? Eita, tá ótimo, né? Mas ainda não é isso que eu queria, irmão. Eu queria a profecia em que Jeremias, ele fala, tá? Que o povo vai ficar 70 anos na Babilônia. Eu estou quase achando, é capítulo 29 mesmo. É capítulo 29. Eu estudei hoje cedo ainda, dei uma revisada antes de passar aqui, de vir aqui. Não, 29, 8 Não, versículo 14 do 29. Eu acho que é isso mesmo. Bom, falhou, né? Vamos ver. É mais ou menos isso mesmo, mas ele falava de 70 anos aqui. Bom, versículo 10. Isso, muito bem. Agora sim. Eu sabia que era 29, que eu tinha marcado, mas no papel que eu não marquei. Vamos lá, 29, 8 a 10. Obrigado, irmão. Olha lá. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. É 70 anos que vocês vão passar aí. Passou 5. Tem mais 65. Tá bom? Não adianta vocês ficar procurando esses profetas que vão falar para vocês o que vocês querem. O que vale é a minha palavra. É o que eu estou mandando. Jeremias era um profeta verdadeiro, de Deus. Estava lá em Jerusalém. E a profecia que Deus entregou para ele foi essa: 70 anos de cativeiro. 70 anos de sofrimento. Eles mereciam. Eles eram rebeldes. E eles precisavam dessa lição. E foi isso que Jeremias profetizou na mesma época. Mas o povo gosta de ouvir aquilo que lhe agrada. Infelizmente, 2.500 anos passaram, 2.600 anos, e nada está diferente, né? Como diz Eclesiastes, nada há de novo debaixo do sol. Tudo é um ciclo que recomeça. E assim continua, o povo ainda rebelde, o povo ainda buscando revelações que são favoráveis e não a verdade. A verdade ela dói, mas ela é o que você precisa ouvir. A mentira ela é doce, mas ela vai te levar para um caminho errado. Então, essa era o contexto histórico
político, religioso da época de Ezequiel. Bem resumido, tá? Porque no decorrer do livro nós vamos ver mais coisas, mais detalhes. Então não preciso falar tudo hoje. Voltando lá no capítulo 1 de Ezequiel, nós vamos ler agora os versículos 3 e 4. Vamos lá. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo, a revolver-se, e um esplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Agora, Ezequiel, nesse contexto que nós estudamos, os falsos profetas, sofrimento, tudo, e ele junta aquele rio, ele olha para a terra do norte e ele vê uma grande nuvem, como se fosse uma grande tempestade vindo para cima deles, mais precisamente para o lado de Israel. O que isso quer dizer? O que nós estudamos lá em Apocalipse? Que sempre quando vinha uma justiça, um julgamento de Deus para cima de Jerusalém, sempre vinha do norte. Nós vimos lá no capítulo 9, versículo 13 e 16, falando ali do exército que viria contra Jerusalém, fala: solta os rios que estão junto, solta os anjos que estão junto ao rio Jordão, para que baixe a água do rio para que o exército passe. Sempre do norte. É de lá que vem o julgamento e vem a ira de Deus. Então Deus está mostrando para Ezequiel, se estava ruim agora, ia piorar ainda mais. Por enquanto, eles tinham invadido a Jerusalém, tinham levado o rei Joaquim e ainda não tinham destruído a cidade. Mais tarde, nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel, que Nabucodonosor invadiria e destruiria totalmente a cidade. Até o templo deles. O templo ainda estava lá. Então essa nuvem representa isso. Deus falando para Ezequiel: eu vou cumprir o meu julgamento. Eu vou cumprir. Essa é a profecia que eu estou mandando. Não desses falsos que estão falando que isso vai acabar. Eu vou fazer pior do que vocês estão vendo. Vai ser bem pior. Então essa nuvem, ela vem como uma nuvem do julgamento da ira de Deus. Ela vem para julgar aquele povo, ela vem para castigar aquele povo. Pelo pecado dos pais deles, também. Mas principalmente pela rebeldia deles. Não se convertiam, não davam ouvidos à voz de Deus, não se arrependiam. Então essa nuvem com fogo é a ira de Deus que vai vir. Quem pode parar uma nuvem? Uma tempestade quando vem? Ninguém. O homem tem tecnologia de todo jeito, mas parar uma tempestade, Cristo pode, né? Se ele falar, a tempestade se acalma, mas nós não temos poder. Então, essa ira que ia cair sobre Jerusalém, ainda pior do que já estava, isso era uma ordem de Deus. Isso era uma ordenação de Deus. Deus estava mandando e isso ia acontecer. Não era a potência de Nabucodonosor. Não é porque ele tinha um grande exército, não é porque ele tinha uma preparação militar muito grande. Isso era um julgamento de Deus. E Deus usando aí Nabucodonosor, seu exército, para castigar o povo de Israel. Muito bem. Agora nós vamos entrar mesmo na parte difícil do estudo, na parte complicada. E nós vamos ler agora dos versículos 5 a 14. 5 a 14. Antes, quero fazer ainda mais um comentário. Com esse sofrimento que passavam os israelitas lá cativos na Babilônia, o Deus de Israel começou a entrar em descrédito. Será que o Deus de Israel é poderoso mesmo? Porque olha, Nabucodonosor ele adora Baal, lá tinha uma grande torre ao deus Marduk, vários deuses dos caldeus, e
não reverenciava o Deus de Israel. Será que o Deus de Israel era verdadeiro mesmo? Será que ele era poderoso mesmo? Então nós vemos que esse castigo que Deus aplicou no seu povo começou a pôr o seu nome em dúvida. O nome de Deus começou a entrar em dúvida. Será mesmo? E o povo de Israel já estava pendendo para esse lado. Será que os deuses dos babilônios são melhor que o nosso? Será que não? Será que os deuses, os ídolos, não são melhores que o nosso Deus? Porque o Nabucodonosor, com os deuses dele, ele está dominando o mundo inteiro. Ele é poderoso, ele é forte. E nós, com o nosso Deus, nós estamos aqui sofrendo. Qual Deus será que é verdadeiro? Então, o nome de Deus, do Deus Jeová, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, começou a cair em descrédito, né? Então, nós vemos que a consequência do pecado do povo de Israel começou a colocar o nome de Deus em dúvida. Em dúvida. E realmente, essa realidade nós podemos trazer para os nossos dias. O nosso comportamento, a nossa vida, ela coloca o nome de Deus em dúvida muitas vezes. Ela põe. Alguém pode olhar para nós e falar, olha, o irmão Alisson, com esse comportamento, será que lá ali na igreja dele tem Deus mesmo? Será que aquele Deus que ele está servindo lá é o verdadeiro mesmo? Será que aquele é o Deus mesmo que ele fala? Ele fala, mas não vive. Então, realmente, o nosso pecado, a nossa desobediência faz isso. Coloca o nome de Deus em descrédito. E aqui, nessa visão, o nome de Deus já tinha caído bastante nisso. Já estava bastante duvidoso esse Deus Jeová, esse Deus de Israel. Então Deus ele vai se manifestar de uma forma incrível, espetacular, aqui para Ezequiel. Uma forma que, olha, realmente eu estudei muito para poder trazer essa mensagem que vocês vão ver como que é fantástico. Então nós vamos ler dos versículos 5 a 14 e vocês vão começar a ter imagens na sua cabeça aí, algo que vai ser bem fantástico. Vamos lá. E do meio, versículos 3 a 14, 3 e 4 nós já olhamos, né? Versículos 5 a 14 mesmo. Falando do meio da nuvem, olha o que acontecia. E do meio dela saía semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. E não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer eram como brasas de fogo ardente, como aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Conseguiram imaginar isso? Difícil, hein?
Eu entrei no Google Imagens, digitei esse versículo aqui, ó, aparecem uns desenhos muito loucos lá, sabe? E tem uma interpretação para essa passagem aqui, que diz que isso aqui está falando de um caça F-16, né? Um avião da Força Aérea Americana, muito potente, né? Muito rápido. E ele tem 4 asas, esse avião, e ela, quando ele está decolando ou pousando, elas abrem, né? Para dar mais estabilidade. Quando ele está em alta velocidade, ela fecha. E falou que isso aqui, essa é a interpretação. Como chegaram a isso? É querer tirar pedacinho por pedacinho cada detalhe disso e querer ficar explicando. Aí você chega nisso mesmo. Eu acho que a melhor interpretação que eu encontrei disso é ver como um todo. Como um todo. Aí nós vamos ter uma melhor visão disso, tá? Tem um capítulo, tem alguma passagem semelhante a esses, são querubins. No versículo 9 nós vamos ver que eles são, no capítulo 9, aqui de Ezequiel, quase no finalzinho do estudo, nós vamos ver que são querubins, são anjos, tá? Existe uma passagem parecida com essa em outra parte da Bíblia? Existe. Apocalipse capítulo 4. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4, nós já vimos, tá? Vamos ler o versículo 7 e 8 só, do capítulo 4 de Apocalipse. Aí nós vamos ter uma maneira mais fácil de interpretar todos os símbolos aqui. Versículos 7 e 8. Amados. Não, estou em João. Calma aí. Versículos 7 e 8. Vamos ler os 6 a 8. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Preste atenção, leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. Olha lá. E tinha o terceiro animal rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Olha os animais. Aqui fala bezerro, lá fala boi. Só essa diferencinha. Mas temos aqui o leão, o rosto de homem, o rosto de águia. Igualzinho àqueles lá. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas. E ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então, quando nós estudamos Apocalipse no capítulo 4, nós falamos desses animais. Nós falamos que eles eram a guarda real de Deus. É os animais que estavam ali naquela visão de João, que ele vê o trono, e Deus sentado no trono, e à destra o Filho de Deus, e ele vê esses 4 animais ao pé do trono ali, em volta. Então, essa visão de Apocalipse 4, ela representava aqui, nós falamos nesse dia, a majestade de Deus, o trono de Deus, e aquela visão magnífica que João teve. E é essa mesma visão aqui que Ezequiel teve. Não precisamos desfacelar cada detalhe desse aqui. O que esse contexto todo aqui quer dizer é que ele estava vendo a glória de Deus. O Deus de Israel que tinha caído em descrédito. O Deus de Israel que o povo já estava desconfiando dele se ele era mesmo um Deus verdadeiro. Agora ele se mostra de uma forma fantástica. Não dá para explicar isso aqui. É muito complicado, é muito complexo. Eram anjos que vinham de Deus. Eles estavam muito altos, eles estavam lá no céu, lá em cima, mas ainda estavam abaixo de Deus. Então Deus se manifestou a Ezequiel na forma, uma teofania, que se chama isso, numa forma espetacular. Ezequiel, ele teve a sua fé recuperada. Ele pôde ver assim, qual Deus, de qual lugar do mundo, de qual nação tem esse poder, tem essa glória, tem essa majestade. Lembrando que eram apenas os anjos de Deus. Ele não estava vendo Deus,
só os seus anjos. E ele vê uma coisa magnífica, né? Como nós falamos dos 4 animais, né? Que representavam os 4 evangelhos, né? Podia ser uma interpretação plausível, né? A águia, o touro, né? O boi, a águia, o bezerro, a rosto de homem e tal, cada um com essa ligação com cada evangelho, falando do evangelho, da mensagem da salvação. Esses aqui tinham essas ligações, né? Eles eram anjos que quando voavam cobriam com as asas os seus pés, sinal de reverência, né? Quando Abraão, né? Não sei se foi Abraão, se foi Moisés, né? Quando ele viu a sarça ardente, ele chegou perto, tira os sapatos do pé, que aqui é um lugar santo, é isso mesmo, né? Então, sinal de reverência. Esses anjos que eram tão fantásticos aqui nessa visão, eles eram reverentes, eles tapavam o rosto, tapavam os pés, com 4 asas voavam, eles ficavam um de costas para o outro, formando um quadrado. Isso quer dizer, eles podiam olhar para qualquer lado, eles tinham uma visão privilegiada. Nos 4 animais de Apocalipse 4, nós vemos que eles tinham olhos por todos os lados. É o que? É a onisciência de Deus, a onipresença, né? Ligado, é o saber de Deus de todas as coisas por todos os lados. Todos os pecados do povo, daquele povo, não estavam encobertos diante de Deus. Não adiantava culpar seus pais, Deus estava vendo. Todas as mentiras daqueles falsos profetas estavam aos olhos de Deus, Ele sabia de tudo. E Deus ia julgar tudo isso, toda essa maldade. Então, era essa visão aqui. Se eu tentar separar tudo isso aqui, nós vamos criar uma grande heresia. Quando se fala aqui de fogo, fogo corria entre os animais, o fogo resplandecia, certo? Esse fogo sempre representa aqui na Bíblia é a ira de Deus. Sempre. Então quer dizer que esses anjos, eles vinham trazendo a ira de Deus. Deus ia castigar Israel, nós vamos ver nos próximos estudos. Tá certo? E fala aqui no versículo 12: e cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir. Essa ira que os anjos traziam, né, que ia cair sobre Israel, eles eram comandados pelo Espírito de Deus. Era tudo do comando de Deus, era tudo da vontade de Deus. Então, Ezequiel naquele momento, ele teve uma prova de que o seu Deus era o Deus maravilhoso, o Deus verdadeiro, o realmente poderoso. E ele teve a ideia de que tudo que acontecia em Jerusalém com aquele povo, tudo aquilo era da ordem de Deus, era da permissão de Deus. Nabucodonosor atacando, era Deus que estava mandando, era Deus que estava usando. Então Deus ele pode usar até o ímpio para castigar o seu povo. Ele pode. Ele pode usar um ímpio, alguém que não conhece a palavra de Deus, alguém que desconhece o Deus de Israel, não o reverencia, para dar uma lição em nós. Foi assim no tempo de Israel. É assim até hoje, porque Deus não muda. Deus é imutável. Certo? Quarta leitura, nós vamos ver agora o restante da descrição aqui dessa visão. Fantástica, né? Vamos lá. Versículos 15 até o 25. Mais um filme passando na cabeça de vocês aí. Vamos lá. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Os aspectos das rodas e a obra delas era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles,
porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como um aspecto de cristal terrível estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas, que cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, e a voz de um estrondo, como estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. Esses animais, com rosto de águia, de boi, com 4, 6 asas, algo indescritível aqui, estavam um de costas para o outro, formavam um quadrado. E agora na terra tinha umas rodas, uma roda dentro da outra, e eles levantavam e essa roda levantava. E para onde eles iam, a roda ia. Em cima da cabeça deles, havia uma semelhança de firmamento. Firmamento é a parte de cima, é o céu que nós vemos. Então, o que isso quer dizer? Tem uma semelhança também lá em Apocalipse 4? Tem, é bom a gente ler, tá bom? Voltando lá em Apocalipse 4. Lembrando que eu quero passar de poucos livros um para o outro para não perdermos aí a mensagem de Ezequiel. Vamos ler 1-3 do Apocalipse 4, olha lá. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. O que João viu lá? Algo parecido com isso aqui, um trono. É o trono de Deus. Esse trono aqui de Ezequiel, voltando em Ezequiel, tinha rodas. O que isso quer dizer? Lá em Apocalipse 4, nesse trono, Deus se assenta para julgar nos últimos tempos. Julgar todo o mundo. Nesse tempo aqui, Deus está no trono também para julgar a nação de Israel pelos seus pecados. E fala que tinha rodas. Naquele tempo, rodas era algo ligado muito àquelas carruagens de guerra que tinham rodas, que eram puxados para a guerra. Essas rodas, representam isso, uma carruagem de guerra, um carro de guerra. Então essas rodas estavam como ligadas ao trono. Qual que é o entendimento aqui que eu consegui? Depois os irmãos podem me ajudar em algo melhor, mas o que eu entendi aqui? O trono de Deus, que ele se assenta para julgar, maravilhoso. Ele tem rodas. O mesmo trono de julgamento também é o carro de guerra. É isso. É o carro de batalha. Então, Deus, ao mesmo tempo que Ele julga, porque em cima da cabeça dos anjos tinha o céu, o firmamento, e lá em Apocalipse tinha um arco celeste. Então Deus está em cima, e esses anjos estão trazendo juízo. Então Deus está trazendo a guerra para o seu povo, destruição, um carro de batalha, e ao mesmo tempo Ele é um Deus que se assenta como juiz no trono e julga retamente. Então todos os juízos que cairão sobre Israel aqui no tempo de Ezequiel
essa é a mensagem principal do livro, é o que ele vai entregar, é o julgamento de Israel, vindo de Deus. Essa guerra é de um juiz justo, que julga com justiça, e o seu trono é também o seu carro de batalha. Então todo esse sofrimento que caía em cima do povo de Israel era julgamento de Deus. Essa é a mensagem. E Ezequiel, ele foi chamado para trazer essa mensagem. Essa é a mensagem. Quantos profetas falsos estavam falando que estava tudo bem, que havia paz, Ezequiel vinha trazer essa mensagem. O juízo de Deus vai cair sobre vocês. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E esse Deus vai julgar vocês. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra com justiça, porque Ele está sentado no seu trono como juiz, e Ele julga justamente. E o seu trono é o mesmo carro de batalha que Ele vai usar contra vocês. Essa é a mensagem de Ezequiel. Essa é a mensagem principal, e é em cima dessa mensagem que nós vamos trabalhar o livro todo. Para encerrar, versículos 26 a 28. Vamos lá. Não vou me aprofundar muito nesses 3 versículos, que eles vão ser agregados no estudo da semana que vem, se assim Deus nos permitir. Vamos lá. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. No finalzinho aqui, esses 3 versículos, já fica explicado tudo o que ele viu. O que ele viu? Ele viu, assim, era o aspecto do resplendor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. É isso que ele viu. Não adianta ficar desmanchando esses montes de sinais aqui e criando heresias aqui no púlpito. É isso que Ezequiel viu, a glória de Deus. O Deus que talvez até por Ezequiel já estava meio desacreditado. Talvez até Ezequiel já estava meio duvidoso desse Deus. Ele vê a glória de Deus. E ele vê aqui, ele vê no finalzinho do versículo 26, havia como que a semelhança de um homem. Para nós hoje, quem é esse homem que estaria lá no trono, lá em cima do arco celeste, em cima de toda essa visão maravilhosa? Para nós hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles aqui, o Messias. Mesmo com todo esse julgamento que ia cair em cima de Israel, eles ainda sabiam, tudo isso passava para eles essa mensagem. O arco celeste. O que significa o arco-íris? Quando a gente estuda lá em Gênesis, no comecinho, que Deus deixou o arco-íris como uma promessa que não haveria mais dilúvio sobre a terra, não é? Era uma promessa de esperança, né? Uma promessa de misericórdia sobre os homens, que não haveria mais dilúvio sobre a terra. E aqui nós vemos esse arco, e nós representamos Cristo aqui nessa visão, no trono, em cima de toda essa visão maravilhosa, dizendo assim, subliminarmente falando, que eu estou com vocês. Vocês vão passar por todo esse juízo, todo esse julgamento pesado, esse sofrimento, mas eu estou aqui. É uma esperança para vocês. E é o que trata o capítulo 2, e é o que nós vamos ver semana que vem. Ainda assim, com tudo que eles vão passar, ainda assim, tem um justo juiz lá em cima, que é amoroso, que é bondoso, que nos ama, que sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, sabe dos nossos pecados. Ele nos castiga com rigor. Nós vimos aqui uma punição dura em cima de Israel,
mas Ele ama o seu povo e Ele não abandona o seu povo. Apesar de seu povo ser rebelde, desacreditar nele, dar ouvidos a profetas falsos e tudo mais, Ele ama seu povo e aquele arco é o sinal da misericórdia. Eu vou resgatá-los, né? Apesar de tudo. E isso é a mensagem da semana que vem.